Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Grandioso é o Senhor, Deus que nos criou, que nos trouxe a este mundo para viver a alegria do Espírito Santo. Quero desejar para a tua vida hoje, neste dia, a unção poderosa do Espírito Santo e que todos os dons do Espírito Santo possa ser derramado sobre a tua vida. Que você possa ser inundado com a graça de Jesus e que a verdade do Espírito Santo possa estar penetrada no teu coração. Meus irmãos e irmãs, a palavra de hoje se encontra em Coríntios 1, capítulo 2, versículo de 10 em diante. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens, conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece senão o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conhecemos os dons da graça de Deus. Desses dons, não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em tempos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus vem nos contar que é somente pelo Espírito Santo que podemos conhecer a Ele. E que nós vivemos tempos espirituais. Ou seja, conseguimos perceber todas as coisas à nossa volta somente se elevarmos o nosso coração ao Senhor, clamar o Espírito Santo de Deus para que nós possamos ser batizados no Espírito Santo e que a partir daí não é mais nós que vivemos, mas o Cristo que vive em nós, pela ação poderosa do Espírito Santo, que Ele mesmo nos prometeu que viria nos ajudar, que viria nos auxiliar, o Paráclito. O homem natural não consegue perceber os detalhes de Deus, porque ele não acredita no sobrenatural, ele não acredita na força espiritual que há em Deus para nós. Mas o homem espiritual, ele consegue perceber quando ele erra, quando ele consegue perceber os próprios pecados, os próprios erros, na humildade que o Espírito Santo o revela, na simplicidade que o próprio Deus revela para ele e ensina a ele a viver como um ser humano, mas não como um ser humano segundo a humanidade decaída pelo pecado, mas um ser humano espiritual, um ser humano que reconhece as próprias limitações,
mas que essas limitações não conseguem pará-lo, não conseguem paralisá-lo, mas ele consegue avançar na graça de Deus, julgando a si próprio, para que ele possa ser transformado por tudo aquilo que ele se incomoda na vida dele e neste mundo de trevas, neste mundo que já não conhece mais o Senhor Jesus como Deus, como o nosso soberano, como um Deus benigno. E ele fala na palavra que nós não vivemos tempos naturais. Somente o homem natural consegue viver isso. Mas o homem espiritual, aquele que nasceu do alto, aquele que nasceu da água e do Espírito, ele consegue perceber cada detalhe da mão de Deus sobre a vida dele e sobre tudo aquilo que ele faz. Assim ele consegue tomar decisões acertadas, decisões corretas sobre a vida dele. Nós fomos criados para sermos de Deus, batizados no Espírito Santo, porque o mundo, ele não conhece quem é verdadeiramente de Deus. Mas Deus sabe qual é o seu valor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.